Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa quarta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12 e também os melhores momentos do treino do Mengão. Flamengo se preparando para a estreia da Libertadores, que será amanhã. Amanhã já tem estreia do Mengão na Libertadores contra o Deportivo Táchira. E é o seguinte, segundo informação dos jornalistas venezuelanos, o estádio deve estar lotado, 40 mil torcedores na estreia do Flamengo na Libertadores contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Tem também informação sobre o Pombo, nação. Será que o Pombo vai posar lá no Ninho do Urubu? Já tem o Urubu, né? Agora pode chegar o Pombo no Flamengo. É isso aí, galera. Flamengo monitora a situação do atacante Richarlison do Tottenham. Vou trazer muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal. Galera, é de graça, não custa nada. Para você que não é inscrito, tem uma palavrinha aqui embaixo, inscreva-se. Basta você clicar nessa palavrinha inscreva-se e já está inscrito. Deixa o like aí também, que ajuda muito a divulgar os vídeos do canal. E acione o sininho da notificação para você receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Pois é, galera, daqui a pouco trago todas as informações do Mengão para vocês, mas antes disso vou trazer o treino do Flamengo para nós acompanharmos juntos aqui, né? O treino do Mengão, Flamengo se preparando aí para a estreia da Libertadores. Amanhã tem estreia da Libertadores e eu vou estar de folga. Vai ter live aqui no canal, live pré-jogo, live pós-jogo. Tomara que com a vitória do Flamengo, né? Se Deus quiser, com a vitória do Flamengo. Crédito das imagens do treino do Flamengo é da Flamengo TV. Valeu, galera? Vou dar o play aqui, assistir junto com vocês. Play! Tá aí, galera, treino do Mengão, Ninho do Urubu, penúltimo treino do Flamengo. Ó o Léo Pereira, ó. Treinou normalmente, daqui a pouco trago informação sobre o Léo Pereira também, nação, que deve ser titular. Treinou normalmente ontem no Ninho do Urubu, ótima informação para vocês. Ele e o Léo Ortiz, né, devem ser titulares. Tá aí o Alexandro treinando também, né, nação, show de bola. Flamengo que deve ter, vai ter o desfalque de Gerson, né, Gerson deve ser desfalque. Tem o último treino hoje ainda, né, nesse momento que eu estou gravando, 8 horas da manhã, tá acontecendo nesse momento o último treino do Flamengo. É isso mesmo, nesse momento o Flamengo já está treinando, vai viajar hoje para a Venezuela, né? Faz seu último treino agora, nesse momento que eu estou gravando, às 8 horas da manhã, lá no Ninho do Urubu. Os jogadores se apresentaram hoje no CT do Ninho do Urubu às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã iniciou o treino do Flamengo, pois o Flamengo viaja hoje, 12h30, tá viajando, né, para a Venezuela. Daqui a pouco trago todas as informações para vocês sobre a logística do Flamengo, que não será fácil essa viagem para a Venezuela, uma viagem cansativa, né? Uma viagem longa, né, cara? Uma viagem longa. Então vamos, daqui a pouco trago todas as informações sobre a logística do Mengão para essa partida contra o Deportivo Táchira. Segue o Rossi aí, ó. Sai que é sua, Rossi! Aê, garoto! Moleque, bom goleiro, ótimo goleiro do Flamengo. Gosto muito do goleiro Rossi. Alguns rubro-negros reclamam, falam que ele é mão de alface. Tem rubro-negro que reclama de tudo, né, cara? Tem alguns rubro-negros que reclamam de tudo. Até quando o Flamengo vence, eles reclamam. Mas Rossi é um ótimo goleiro, gosto muito, principalmente nas decisões. É um goleiro frio, goleiro de decisão. Show de bola. Temos bons goleiros aí no Flamengo. Tá aí o Rossi aí seguindo o treino aí, né, nação? Rossi, amanhã tem estreia na Liberta. Rapaz, e o Fortaleza, hein? O Racing na Libertadores jogou ontem contra o Fortaleza lá no Ceará e meteu 3-0 no Fortaleza lá no Ceará, mano. 3-0 pro Racing, abre o olho, hein? Racing, a galera fica muito aí de olho no River Plate. O River Plate. Mas o Racing, nesse momento, é o melhor time argentino no momento. Na minha opinião, é o melhor time argentino. Rapaz, e meteu 3-0 no Fortaleza, lá no Ceará ontem, largou na frente aí na estreia da Libertadores, né? O Ceará que tá com problemas, hein, cara? Tá com problemas, Vojvoda tá pendurado lá, a torcida tá pedindo demissão do Vojvoda, a torcida do Fortaleza é doida, né? Pedindo demissão de um técnico bom desse, né? Tá aí, nação, treino do Mengão, Bruno Henrique, Michael, Robozinho, Pedro aí, ó, Pedro em campo, mas eu acho que não vai viajar, né, com a delegação do Flamengo, não será... não vai fazer parte da lista de relacionados, né? Vai ficar no Rio de Janeiro, deve ficar no Rio de Janeiro. Sua estreia pode ser no dia 9 contra o time argentino no Maracanã, né? Na Libertadores, no dia 9 no Maracanã, deve ser a estreia de Pedro. Pode ser a estreia de Pedro
com a camisa, a reestreia, né? Reestreia de Pedro no Maracanã no dia 9 ou então no dia 16 contra o Juventude no Campeonato Brasileiro. Pedro que tá indo muito bem, graças a Deus, e logo mais vamos ter artilharia pesada. E por falar em artilharia pesada, né? Flamengo interessado em Richarlison. Daqui a pouco trago a informação. Será que o Pombo vai pousar aí no Ninho do Urubu? Haha, moleque! Você gostaria de ter Richarlison no Flamengo? Deixa aqui embaixo no comentário. Daqui a pouco trago a informação. Flamengo sondando o Richarlison do Tottenham, que não deve permanecer no Tottenham, né? E o Tottenham já vai começar a ouvir propostas a partir da semana que vem. É isso aí, galera. Tá o Alexandro, né? No treino do Mengão, ótimo lateral esquerdo, Alexandro. Pedro também, muito bem. Se encerrou o treino do Flamengo. É isso aí, vamos agora para todas as informações do Flamengo, sobre a estreia do Flamengo também, né? É o seguinte, antes de tudo, peço a você aí novamente que não é inscrito no canal, que sempre está vendo os vídeos aqui no canal Wesley Fla 12, mas ainda não se inscreveu, não dá para entender, galera. É de graça, não custa nada, basta você clicar na palavrinha inscreva-se aqui embaixo, clicou, já está inscrito, não precisa preencher formulário, não precisa passar seus dados pessoais, basta clicar na palavrinha inscreva-se e já está inscrito. Peço a você também para deixar o like e acionar o sininho da notificação, assim você recebe o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Pois é, galera, vamos lá para as informações do Mengão, olha só. Flamengo tem reunião para planejar logística para a viagem, né, para a Venezuela. Olha só aqui, ó. O Flamengo estreia na Libertadores na próxima quinta-feira contra o Deportivo Táchira em São Cristóbal, na Venezuela. No dia seguinte, a delegação já embarca para Salvador, onde enfrenta o Vitória no domingo pelo Brasileirão. Viagem uma atrás da outra, né, cara, agora o bicho pega. Com a sequência de viagens longas, a comissão técnica estuda duas alternativas. A primeira opção é levar o grupo maior de jogadores para a Venezuela e esse mesmo grupo seguir para Salvador da Bahia, para enfrentar o Vitória. Já a segunda opção é avaliar outras estratégias, né, para a estreia da Libertadores. Outras opções também, né, para a estreia da Libertadores. Um grupo menor viajaria para a partida na Venezuela e depois seria complementado por outros atletas para o jogo contra o Vitória em Salvador. Tá aqui informação aqui da Mônica Alves do Coluna do Fla, em créditos aqui para o Coluna do Fla, jornalista Mônica Alves. É o seguinte, nação, rapaz, ou freta o avião, leva todos os jogadores que vão participar também do jogo contra o Vitória da Bahia, vai para a Venezuela, da Venezuela todos vão para Salvador, ou então leva uma parte dos jogadores, uma parte que vai precisar utilizar lá na Venezuela e deixa outra parte no Rio de Janeiro fazendo treinamentos, treinando no Rio de Janeiro. Aí no final de semana, né, o jogo é domingo, no sábado, os jogadores que ficam no Rio de Janeiro vão para Salvador e se encontram lá na capital baiana, né, com os outros jogadores que foram para a Venezuela. Pode ser aí. Cara, eu acho que eu deixaria os jogadores no Rio de Janeiro, alguma parte dos jogadores no Rio de Janeiro. No final de semana eles iriam para Salvador e leva para a Venezuela os jogadores que irão utilizar na Venezuela. Eu acho que seria melhor assim, deixaria os jogadores no Rio treinando e depois eles se encontrariam com jogadores que estão indo para a Venezuela disputar a Libertadores com o Deportivo Táchira. Essa é a minha opinião. Mas é o seguinte aqui, ó. Hoje o Flamengo, né, treinou, se apresentou às 7 horas lá no Ninho do Urubu, se apresentou cedo. Treino foi às 7h30, né? Agora são 8h15, eu tô gravando aqui às 8h15. O treino se iniciou às 7h30 da manhã. O Flamengo treina às 7h30 da manhã, né? Viaja meio-dia e 30, já pega voo já para a Venezuela. É uma viagem longa e complicada, né? E o Flamengo faz uma parada em Manaus para abastecimento, para abastecer o avião, né? E depois segue para a Venezuela. A chegada prevista à Venezuela está prevista para as 8 horas da noite. Olha só, sai meio-dia e 30 daqui. A chegada na Venezuela está prevista para as 8 horas da noite, horário de Brasília. Desfalques para essa partida, né? Deve ser Gerson, Danilo, Arrascaeta, Pedro e Vinha. Após o treino dessa manhã, o Flamengo vai divulgar, né, a lista de relacionados. Aí a gente saberá com certeza quais os jogadores que vão viajar para a Venezuela para a estreia do Flamengo na Libertadores. Vamos aguardar a lista de relacionados, né, galera? E olha só, nação, Flamengo monitora a situação de Richarlison do Tottenham. Mais um atacante no Flamengo, será? Olha só aqui, ó.
Segundo a jornalista Raíssa Simplício, da Goal e da Placar, o atacante Richarlison não deve seguir no Tottenham. Dessa forma, o jogador de 27 anos é monitorado por alguns clubes brasileiros, como o Flamengo. Além do Flamengo, né, o Palmeiras e o Fluminense também acompanham de perto a situação do jogador. Palmeiras tudo bem, Palmeiras tem cacife para trazer Richarlison. Agora, o Fluminense monitorar Richarlison? Como é que o Fluminense vai pagar o Richarlison? Como é que o Fluminense vai comprar o Richarlison do Tottenham? Com qual dinheiro que o Fluminense vai comprar o Richarlison? Como é que o Fluminense vai conseguir pagar o salário do Richarlison? Cara, pelo amor de Deus, né? O Palmeiras tudo bem, agora o Fluminense tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Ainda segundo a Raíssa Simplício, o Richarlison dá preferência por seguir na Europa, mas está aberto para ouvir propostas e analisar o melhor para a sua carreira, né? Para o seu futuro. Cria da base do América Mineiro, Richarlison tem contrato com o Tottenham até o fim de 2027. Nessa temporada ele disputou 14 jogos, marcou 3 gols e concedeu uma assistência. O Richarlison, que está de saída do Tottenham, e o Flamengo monitora a situação do Pombo. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês gostariam de contar com Richarlison, o Pombo, no Flamengo? Deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera? E seguindo aqui com as informações do Mengão, galera, vou falar agora, né, sobre o assunto que tá dando o que falar, né? Sobre o jogo entre Flamengo e Vasco da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Pedrinho bateu o pé e quer o jogo lá em São Januário. Mas o jogo só pode acontecer lá se tiver torcida única. É o que tá dizendo aqui, né? A polícia respondeu, né? O BEP respondeu. Olha só aqui, ó. BEP fez exigência para que duelo entre Flamengo e Vasco da Gama seja em São Januário. E a exigência foi torcida única. É isso mesmo, galera. Vou trazer a informação aqui. Olha só, segundo a jornalista Aline Nastre, da TNT Esportes, o Batalhão Especial em Policiamento em Estádios, o BEP, exigiu que, para autorizar o duelo entre Flamengo e Vasco a ser em São Januário, que haja torcida única no estádio. Então, para acontecer lá, só se for com torcida única. Vale destacar, né, que pelo lado do Flamengo não há nada contra a partida ser realizada no estádio do Vasco, lá em Ratópolis. Porém, o rubro-negro defende a presença das duas torcidas, independente de onde que seja a partida, independente de onde seja disputada a partida. E o Flamengo está mais que certo. É por obrigação o Flamengo ter a sua torcida no estádio. Lá no Rio de Janeiro não tem esse negócio de torcida única. Tem em alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, tem esse negócio de torcida única. Mas no Rio não tem isso. E olha só, Flamengo e Vasco não se enfrentam em São Januário desde 2020. Foi a última partida lá em São Januário entre Flamengo e Vasco. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2-1, né? Com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. É isso aí, Flamengo venceu e deu uma bagunça generalizada, fogos dentro de campo, soltando foguete dentro de campo, fogos, tudo mais, bomba dentro de campo. A torcida até tentando invadir o gramado lá de Ratópolis, de São Januário, pulando aquele vidro, né? É um vidro que separa a torcida do campo. Eles estavam tentando pular, a polícia teve que agir, né? A polícia também, soltando bomba também, bomba, sei lá, de efeito moral, de borracha, sei lá. Mas a polícia teve que agir. E não foi por briga entre torcidas, não. Foi a torcida do Vasco tentando invadir o estádio para agredir jogadores. Foi isso que aconteceu. E pode acontecer de novo. E, cara, eu não tenho medo de São Januário. O Flamengo não tem medo de São Januário, de Ratópolis. O Flamengo só quer jogar com sua torcida presente. A única exigência do Flamengo é essa: jogar com a sua torcida presente. E tá mais do que com a razão, cara. Tá mais do que com a razão. Esse negócio de torcida única aí, pelo amor de Deus, não cabe no futebol isso, cara. Não cabe no futebol isso. E olha só, nação, vou trazer uma última informação aqui sobre Jorge Jesus. Olha só, Al Hilal trava Jorge Jesus e nome de técnico italiano surge como como opção, né? Como segunda opção para ocupar o cargo de técnico da seleção brasileira. O Al Hilal da Arábia Saudita não deve liberar o técnico Jorge Jesus antes do Super Mundial de Clubes, em 2025. Com isso, a CBF pode ter
que esperar até julho. Olha só. Segundo o jornal O Globo, a entidade deseja definir o novo treinador até a data FIFA de junho, mas a decisão final sobre o técnico deverá ocorrer após o torneio, com a seleção entrando em campo com um interino, né, na próxima convocação. Cara, o Al Hilal não quer liberar o Jorge Jesus? Cara, tá doido. Se eu fosse, eu acho que essa é a última oportunidade de Jorge Jesus de pegar rapaz, a seleção brasileira, eu acho que é um sonho para Jorge Jesus. E um sonho a gente não se adia, mano. O cavalo passou selado. Ou ele monta agora no cavalo, mano, ou outra oportunidade ele não vai ter. Outra oportunidade Jorge Jesus não vai ter. Eu acho que não terá. Então o cavalo passou na frente dele selado. Então a opção agora é ele escolher. Ou eu monto no cavalo ou deixo o cavalo ir embora sozinho. Então, cara, é a última oportunidade. Se eu fosse ele, agarraria essa última oportunidade, uma oportunidade de tanto. O ano que vem já tem Copa do Mundo. Já pensou Jorge Jesus sendo campeão de uma Copa do Mundo, mano, com a seleção brasileira? Seria o ápice da sua carreira, né? Encerraria a carreira aí com chave de ouro, né? Ele tá com 71 anos já de idade. Já vai fazer 71 anos de idade. Então, tá na hora, né, cara, de decidir. Ou vai agora largar o Al Hilal e ir pra seleção, ou vai continuar no Al Hilal até julho. Eu largaria tudo, cara, e iria para a seleção brasileira. E é o seguinte, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada, deixa o like aí, acione o sininho da notificação também. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!